Nesse vídeo eu vou trazer para vocês 4 ações de dividendos pensando na estratégia do dividendo inteligente ou dividendo preditivo. Então vem comigo. A você que está chegando agora, seja muito bem-vindo. Meu nome é Luan, eu sou consultor de valores mobiliários e neste canal eu te ajudo a alcançar a liberdade financeira. E nesse vídeo eu vou tratar com vocês sobre 4 ações de dividendos segundo a estratégia do dividendo inteligente ou dividendo preditivo, que é uma estratégia pensada pelo Barsi, em que ele busca com essa estratégia comprar empresas mais baratas, pensando na alta das ações que acaba ocorrendo nessas empresas, uma alta provável, não é certeza, em virtude do anúncio dos dividendos dessas empresas, por conta do efeito clientela das ações pagadoras de dividendo, em que, quando elas anunciam dividendo, os investidores correm comprar essas ações para receber esse dividendo. E aí, essa ação acaba subindo. O investidor inteligente, ele acaba comprando antes que isso aconteça para que ele não pague mais caro. E assim, o seu dividend yield acaba sendo maior. Ele paga mais barato, logo o seu dividend yield é maior. Mas você pode se perguntar como que o investidor pode saber quando uma empresa vai anunciar o dividendo. Algumas empresas você já tem uma relativa certeza porque elas já possuem um cronograma publicado, como o Banco do Brasil, BB Seguridade, por exemplo. Outras empresas é um monitoramento histórico. Então você tem basicamente um mapa em que você vai olhar para o histórico da empresa e vai definir qual empresa paga ou costuma anunciar em determinado período. Claro que não há certeza absoluta, é um juízo de probabilidade, como ocorre nos investimentos em geral. Então o Barsi mapeou algumas empresas e acabou percebendo que elas costumam anunciar em determinados períodos. Ele acaba comprando no mês anterior a essa data com ou data de anúncio. Porque geralmente a data do anúncio é muito próxima da data com. Geralmente ocorre no mesmo mês. Então, se você sabe a data com, você basicamente sabe a data de anúncio. E assim você pode se antecipar comprando antes dessa alta. Lembrando que aqui é um vídeo educativo, não é nenhuma recomendação de investimentos. Mas eu vou te mostrar aqui uma ferramenta em que isso já ocorre de forma automatizada para você. Já traz para você essas datas prováveis de anúncio de dividendos. E essa ferramenta, como você pode perceber aqui, é o Radar de Dividendos Inteligente. É uma ferramenta desenvolvida pelo Investidor 10, onde faz justamente essa ideia, esse papel de monitorar as empresas que podem anunciar dividendos em determinado período. Para isso, se utiliza de inteligência artificial, a fim de que você possa automatizar esse trabalho. Então, o que tem nessa ferramenta do Investidor 10? O primeiro filtro aqui é o filtro da sua carteira de ações ou ativos favoritos. Então, você pode colocar aqui para a ferramenta apenas selecionar os ativos da sua carteira de investimentos ou aqueles ativos que você favoritou porque você quer acompanhar. Tem aqui a aba período, onde você vai selecionar apenas os períodos que você quer fazer as compras. Então, por exemplo, se eu colocar apenas março, só vai pegar ali ações que só tem anúncio em março. O ideal é que você deixe todos os períodos, afinal de contas você quer montar uma carteira de dividendos onde você quer ali abarcar o máximo de período. Então, esse filtro aqui você não vai usar tanto. Você pode utilizar um outro filtro aqui que é interessante, a frequência de pagamento de dividendos. Como assim? Existem empresas de dividendos que pagam 2 vezes ao ano, 1 vez no ano, 3, 4 vezes no ano. Até mais que 4 vezes, tem empresas que pagam mensalmente, algumas poucas empresas. Tem empresas que pagam 7, 8 vezes no ano, como o Banco do Brasil. Então você vai selecionar, por exemplo, se eu colocar aqui empresas que pagam 3 a 4 vezes no ano, eu já faço um filtro aqui e já tem menos empresas. Agora, se eu colocar todos, eu deixo sem o filtro. Ainda eu tenho o filtro de setores. Aí esse filtro aqui é super importante, porque a gente sabe que não são todas as empresas de todos os setores que são boas pagadoras de dividendos. Eu tenho que usar aquele filtro que o Barsi já fez para a gente. Empresas de utilidade pública como energia e saneamento básico, telecomunicações, setor financeiro, onde eu vou pegar bancos e seguradoras. E ainda eu posso pegar também empresas de commodities, algumas poucas, apesar do caráter cíclico, mas essas poucas acabam pagando bons dividendos. Vou pegar, por exemplo, Petrobras, Vale e outras ali que a gente sabe que pagam bons dividendos. E pagar bons dividendos é você ter um bom histórico ali de proventos, pagando pelo menos 6
10% de dividend yield era o que ensinava o Décio Bazin, que acabou também inspirando o Barça. Por isso, eu vou clicar aqui em todos os setores e vou selecionar apenas os setores que eu quero. Materiais básicos, financeiro, petróleo, gás e biocombustíveis, aqui a gente está falando de energia no geral, utilidade pública, telecomunicações também dá para inserir. Eu não gosto muito, mas você pode inserir. Agora, terão apenas essas empresas, dos filtros que eu selecionei. Aqui eu tenho o quê? As datas com, que acabam sendo muito próximas da data de anúncio. Eu falei isso para vocês. Por isso que o radar pega a data com, que é aquela data em que você precisa ser dono das ações. Precisa ter comprado as ações para ter direito a receber o dividendo na data de pagamento, que será outra data. Então você pode selecionar data de pagamento ou data com. A data de pagamento não é tão interessante para você. É mais interessante a data com, porque a data de pagamento é algo que pode mudar muito a depender do anúncio. Aqui você pode selecionar a empresa que você quer e que você pode mudar o filtro para cards, onde você tem essa visão, ou para tabela como estava antes. Eu prefiro cards, assim eu consigo ter uma visualização mais didática. E aí note que onde está em verdinho são as datas com prováveis. Por exemplo, Petrobras significa que agosto no geral é uma data comprovável. Um anúncio. Será que isso ocorreu em agosto aqui? E olhando aqui para a Petrobras, sim, agosto temos data com. Portanto, funciona essa ferramenta. Aí que entra a grande pergunta. Então eu vou comprar Petrobras, né? Porque afinal de contas ela anuncia em agosto. Não, eu compro no mês anterior ao anúncio. Senão eu não consigo evitar a alta provável nas ações. E é por isso que a gente vai olhar para setembro. E aí a gente começa com as ações da Vale. Veja que aqui a gente tem uma data específica em setembro. Sendo que as ações da Vale hoje caíram bastante. Isso é positivo para quem quer acumular ações a um preço mais baixo, promover o enriquecimento invisível de ações e aumentar o seu dividend yield. As ações da Vale estão custando R$ 57,00, inclusive abaixo do suporte ali de R$ 60,00. A gente sabe que tem um suporte interessante em R$ 60,00, em que as ações tentam testar essa região aqui e não conseguem ultrapassar, e agora está havendo um teste novamente aqui, na região dos R$ 57,00. A ação está cada vez mais próxima do valor patrimonial da ação. Isso aqui raramente acontece com Vale, salvo em situações de grave crise. Por isso o dividend yield ficou muito alto. Mas cuidado que o dividend yield ele pega os últimos 12 meses. Então ele vai pegar o ano passado. Então, pensando apenas para um ano, você deve pensar num dividend yield entre 9% a 10% em Vale. Inclusive, essa é a projeção dos analistas. Alguns mais otimistas pensam em 11%. Sendo que nos últimos 5 anos, o dividend yield da Vale está acima de 6%. Por isso que cada vez mais se fala em Vale como uma empresa de dividendo, porque é uma empresa que cada vez mais tem reduzido seus investimentos, tem realizado até mesmo alguns desinvestimentos, não tem mais tanto espaço para crescer, já é uma gigante, e por isso os investidores têm cada vez mais comprado Vale pensando nos seus dividendos. Mas é importante ressaltar que, como é uma empresa muito cíclica, dependente da China, dependente de uma commodity que tem um preço definido basicamente pela demanda chinesa, diante disso você precisa pagar muito barato. E hoje, sejamos sinceros, a Vale ficou relativamente descontada. Mas será que tudo isso se justifica? Será que os resultados da Vale estão piorando muito para ela cair tanto assim? Sendo que, de fato, olhando para o seu histórico, ela costuma ter data com em agosto ou até setembro, como você pode perceber aqui. Então, Vale entre agosto e setembro costumam ser momentos interessantes ali para comprar. Mas olhando aqui para os últimos resultados reportados de Vale, a gente percebe o seguinte: receita líquida de vendas. Isso aqui é muito importante para verificar o seguinte: Vale está vendendo menos em preços mais baixos, que aí é um problema. E olhando numa comparação entre o segundo trimestre de 2024 com o primeiro trimestre, a receita cresceu 17%. Então, veja que ela melhorou resultados no segundo trimestre, mesmo assim as ações caíram. Isso no geral apresenta oportunidade. Mas em relação ao ano passado, a receita subiu um pouquinho, 3%. Então veja que o resultado da Vale melhorou em relação ao primeiro trimestre e melhorou em relação ao mesmo trimestre do ano passado. Em relação à geração de caixa, que é medida pelo EBIT, teve uma pequena queda de menos 1%, mais uma alta de 17% em relação ao primeiro trimestre de 2024. Endividamento caiu, positivo. Menos dívida, menos custo de dívida atrapalhando o resultado financeiro. Muito bacana. Investimentos cresceu um pouquinho, 10%, não é nada assim gritante. Lucro líquido subiu bastante por conta de resultado financeiro. Então note que a Vale não está piorando para que as ações tenham caído abaixo de 60. De tal modo que sim, pensando numa estratégia de dividendos e pensando numa oportunidade de preços, a Vale passou a ser interessante.
não é nenhuma recomendação. A segunda ação dessa lista é a Ferbasa, que também você vai encontrar aqui na ferramenta Radar Dividendo Inteligente do Investidor 10. Veja que segundo a ferramenta, a Ferbasa costuma anunciar ou ter Datacom em junho, setembro, que é o nosso mês agora em análise, e dezembro também. A Ferbasa é outra empresa de commodity, mas que vem pagando excelentes dividendos, não à toa que o dividend yield está acima de 6%. Dividend yield histórico dos últimos 5 anos, 5,8%, muito próximo dos 6% que a gente busca. Então dá para considerar uma empresa hoje de dividendo sim. Caiu bastante por conta do ciclo de baixa. PL mais alto sinaliza algo positivo quando a gente está buscando empresa de commodity. Empresa de commodity a gente quer comprar com PL mais alto porque sinaliza que estamos beirando o fim do ciclo de baixa. Indicador preço sobre valor patrimonial abaixo de 1, sinalizando novamente oportunidade. Preço justo segundo a fórmula do Benjamin Graham, potencial de rentabilidade maior que 60%. Ainda há uma boa margem de segurança aqui. É uma empresa que continua com a margem líquida acima de 10%, então não é tão preocupante assim. O payout está acima da média, mas veja que, no geral, a empresa costuma pagar entre 40% a 60%, denotando que a empresa vem agora distribuindo bastante provento. E fazendo aqui uma comparação entre o primeiro trimestre de 2024 e quarto trimestre de 2023, veja que a geração de caixa da empresa cresceu 66%. Já o lucro líquido caiu, então é isso que está fazendo a ação cair. Mas veja que é sempre importante olhar para a geração de caixa, porque afinal de contas, o lucro líquido é impactado por itens não recorrentes. A gente viu que isso pode tanto beneficiar uma empresa ou prejudicar. No caso da Petrobras, últimos resultados reportados prejudicou, fez a empresa ter um prejuízo líquido. No caso da Vale, aumentou em 200% o lucro líquido. Então cuidado, olhe para a geração de caixa e para o fluxo de caixa livre. Só que no caso da Ferbasa, apesar da melhor geração de caixa, a gente vê ainda uma retração na produção de ferro-ligas. De todo modo, a empresa tem reduzido seu CAPEX, contraiu 62%, por isso que consegue manter um payout elevado. Então a empresa parece estar chegando, nesse momento, num fundo do poço, num fundo do ciclo. É possível acertar o fiofó da mosca? Não é possível, mas ela já começou a se tornar uma oportunidade de preços no momento. A terceira ação dessa lista é a Copasa, outra ação que costuma ter um anúncio em setembro. Aí você compra quando? Segundo essa estratégia, em agosto. Não é nenhuma recomendação, é só a estratégia que eu estou te mostrando. Veja que a Copasa, segundo o Radar Dividendo Inteligente, costuma ter Datacom em março, junho e setembro. A Copasa hoje negocia um indicador preço ou valor patrimonial acima de 1. Com empresas estatais, você já começa a ter um pouquinho de cautela com esse indicador. Mas, quando esse indicador está acima de 1, é porque a empresa está entregando um alto retorno sobre o capital investido ou um alto retorno sobre o patrimônio líquido. E esse é o caso da Copasa, que está entregando aqui um ROI de quase 20% e um ROIC de 12%. São altos retornos nesse momento. O indicador preço-lucro está abaixo da média do Ibovespa e abaixo do Ibovespa atualmente, que está ali negociando nos 8, 9 vezes lucro. Segundo a fórmula do Benjamin Graham, é uma ação com 86% de rentabilidade, haveria ainda margem de segurança. O payout está bastante elevado nesse momento, está acima da média. Então cuidado aqui, porque tendemos a voltar para a média, está em 80%, mas a média é 60%. E nós sabemos também que a Copasa tem dividendos muito voláteis. Então, o momento atual é de dividendos altos, mas teremos novamente um momento de dividendos baixos. A média dos últimos 5 anos está em 8,47%, sinalizando que a empresa está aumentando seus dividendos nesses últimos anos. Mas veja que 2021 e 2022 teve dividendos aqui minguados, então monitore muito bem Copasa por conta dessa dificuldade da previsibilidade dos seus dividendos. Mas o anúncio costuma ser ali em agosto ou setembro, Datacom em setembro, como a gente viu. Sendo que, olhando para o último resultado reportado de Copasa, ele veio bom. Teve ali um aumento de 10,7% na sua receita líquida. Tivemos ali custos de despesas caindo. Isso é muito positivo, denotando aqui eficiência do controle de custos na empresa. EBITDA subindo 12%, lucro líquido subindo 30%. Portanto, a empresa está indo muito bem. E é o que eu sempre digo, antes da gente pensar em preço, a gente olha para a qualidade da empresa e se ela está crescendo resultados, porque o nosso dividendo vai depender de uma empresa crescendo resultados, senão o dividendo vai ficar estático e aí, no longo prazo, você perde da inflação. E aqui não é o caso, a gente está vendo que a Copasa de fato está tendo bons resultados. Mas só vai ali monitorando o preço, não deixe de monitorar, e também a oscilação grande que nós temos nos dividendos históricos da Copasa. A última ação dessa lista é a CEMIG, que também é uma empresa do estado de Minas Gerais, que está sofrendo com aquela especulação da federalização, que é a transferência do controle acionário de Minas Gerais para
à União para pagamento de uma dívida que o Estado de Minas Gerais tem com a União, mas enquanto isso não acontece, efetivamente, nem sabemos se realmente vai acontecer, a ação fica ali oscilando bastante. Contudo, a gente vê que nesses últimos 6 meses, a ação subiu. Então veja que apesar da federalização, a ação vem se recuperando. Sendo que a CEMIG nos últimos 5 anos foi uma escadinha, deu um retorno muito consistente para o acionista desde a pandemia. Se você coloca cotação padrão aqui, da mesma forma, e cotação ajustada ainda mais. Portanto, uma empresa que vem entregando retornos consistentes para o acionista. Então isso é muito positivo, é isso que a gente procura, atualmente com alto dividend yield. Também costuma aqui ter uma data com em setembro, dezembro e abril. Outra ação que está negociando acima do valor patrimonial da ação, a gente está percebendo isso com empresas do estado de Minas Gerais, só denotando que a gestão lá está sendo muito eficiente. A CEMIG hoje é uma das poucas elétricas baratas na bolsa, negociando abaixo de 6 vezes lucro. Fórmula do Benjamin Graham dá aqui uma margem de segurança de 80%. O retorno sobre o patrimônio líquido está bastante alto, acima de 20%. Indicador EV sobre EBITDA também está bastante baixo, a dívida está controlada, portanto, a empresa está indo muito bem e com payout acima de 50%, que é o que a gente busca no geral com empresas de dividendos. Dividend yield médio dos últimos 5 anos acima de 8%, e ao contrário da Copasa, tem bem mais previsibilidade, no geral vem crescendo aqui desde 2019 e 2020. Sendo que a CEMIG, senhores, quando a gente pega os últimos 5 anos, bateu todos os índices de referência, bateu Ibovespa, CDI, IPCA, Small Caps, IFIX e DIV. Só perdeu, obviamente, do IVVB11 por conta da variação cambial. Mas tirando o IVVB11, CEMIG entregou um excelente retorno. Foi aquela escadinha que a gente viu. E é por isso que você não pode ficar só apegado à cotação, porque a CEMIG fica fazendo bonificações ali com consistência. E aí, se você ficar pegado na cotação, já faz um tempo que a CEMIG está em R$10. Não é assim que funciona. Recebeu bonificação, dividendos, ajustou cotação. Então você tem que olhar aqui para o retorno total. E o retorno total nos últimos 5 anos foi de quase 120%. Contudo, nesse último trimestre, o EBITDA caiu, lucro líquido caiu também, mas a alavancagem caiu, então o endividamento está controlado. Sendo assim, esse primeiro semestre não foi muito bom para a CEMIG, foi melhor para a Copasa, mas a CEMIG hoje está tão barata quanto a Copasa e entregou um retorno ali, na minha visão, mais consistente. Mas hoje as duas ali, dá para dizer que no estado de Minas Gerais, e olhando para o setor de energia elétrica e de saneamento, hoje, pensando na estratégia do radar de vida inteligente, são as mais interessantes mesmo, não é nenhuma recomendação. Mas e aí, conta aqui para mim, o que você achou dessa ferramenta Radar Dividendos Inteligente? Pode te ajudar aí a mapear os momentos de ações de dividendos. Lembrando também que se você quiser conhecer uma de nossas mentorias ou consultorias, os links vão estar aqui embaixo na descrição e no primeiro comentário fixado. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Eu sou o Luan, que é o canal Mirai Invest. Até o próximo vídeo. Fui!